Léo, muito obrigado, tá, pela disponibilidade. Eu sei que sua agenda é pesada e tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muito, o pessoal que está na graduação, não só, né? Eu também, como eu já te disse, né, pessoalmente, eu não sou do mundo do fisiculturismo, né? Tenho amigos, com alguma frequência, algum estudante, né, que é do fisiculturismo, e a gente troca ideia para a gente entender um pouco das coisas. Para a gente começar, vou pedir que você se apresente para a galera que ainda não te conhece, te conhecer. Beleza. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Meu nome é Leonardo Barros, eu tenho 27 anos, sou formado em Educação Física, tenho mestrado em Bioquímica pela Federal, atualmente curso Medicina aqui no Oeste de Santa Catarina, e tenho uma especialização em Fisiologia do Exercício, Nutrição Esportiva e Medicina Avançada. Hoje, a convite do professor Wellington, eu pretendo compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês, espero agregar um pouco na carreira de vocês. E qualquer dúvida é só colocar no chat que no final do nosso bate-papo a gente vai respondendo. E o Léo, depois a gente fala um pouco mais também, mas tem um canal muito legal, que eu sou muito fã, que é o Bioquimicando, mas no final a gente, né, abre um espaço, né, Léo, para bater um papo sobre o canal. Tem o Instagram também, com muita coisa legal, sempre conteúdo científico, com embasamento muito sólido, e uma aproximação entre esse conteúdo científico e a prática, né? Léo, então vamos lá, começar, e como eu te disse, né, ia ser uma live no Instagram, porque eu tenho várias curiosidades sobre o mundo do fisiculturismo, e o Léo tem um histórico também, passou pela modalidade, é preparador físico, né, Léo? É verdade, não comentei, mas eu competi 3 anos da minha vida, né? Passei ali. Hoje não faço mais isso, mas tive uma vivência prática que agregou muito também na minha carreira. Pois é, teve essa vivência prática e trabalhou como preparador físico e trabalha com outras abordagens, agora também com uma pegada da medicina. E, então, essa aproximação entre prática e esse conhecimento científico, Léo, que você tem dado, uma coisa que eu falei com meus estudantes, que era o grande diferencial desse bate-papo, é porque é difícil achar alguém do fisiculturismo que tenha uma bagagem científica, uma preocupação científica nesse sentido de tentar o máximo possível esse casamento, né, que é algo que você tem. Bom, e aí, Léo, como uma primeira curiosidade que eu tenho é sobre os desafios do fisiculturismo. Assim, uma coisa que eu percebi com colegas, amigos do fisiculturismo, que é um negócio que eu não faria nunca, porque é muito desafiador, assim, é muita privação. Então, essa é a minha percepção, né? Muita privação, muita disciplina, muito regramento. E aí eu queria te perguntar, como atleta que você, né, competiu, como preparador, essas duas coisas, o que é mais desafiador no mundo do fisiculturismo? Olha, da minha parte, para mim, como treinador, como futuro médico, preparador de modo geral, o maior desafio é fazer o atleta entender que não se coloca resultado na frente de saúde. Isso, pelo menos para mim, é o ponto principal, o maior desafio. Porque muito atleta vê hoje o fisiculturismo no hype, né? Tá na moda. Você vê o rapaz ali no Instagram, pô, tá ganhando competições, tá se destacando. E aí o menino que vê isso, que está inserido ali no contexto da academia, ele quer aquilo ali. Só que ele só enxerga o produto final, entende? Ele não enxerga o que o cara fez, quantos anos o cara treinou, o que ele se abdicou, o que ele usou, se ele sacrificou saúde ou não. Então, o cara só olha aquele produto final. E na minha prática, cara, como eu te falei, eu tento colocar, né, fazer o atleta entender que não se coloca resultado na frente de saúde. Ninguém acorda, ninguém vai dormir lagartixa e acorda jacaré, cara. Uma das virtudes que o pessoal tem que entender, que está querendo ser atleta, está querendo competir, é ter paciência e persistência, ou paciência e teimosia, né? Então, muita gente não tem essas virtudes. E aí, o que pode acelerar o processo é abusar de hormônios.
e, consequentemente, os efeitos adversos, os efeitos colaterais, eles vêm junto. Por isso que são virtudes, ou pelo menos deveriam ser virtudes de qualquer atleta ou futuro atleta, paciência e persistência. Então, eu acho que isso seria a maior dificuldade. E, poxa, até adiantando um pouco, né, Wellington, nosso bate-papo, vai ser inevitável falar sobre hormônios. A gente vai trocar essa ideia aqui. E é importante destacar que os hormônios, eles foram desenvolvidos com o intuito de tratar doenças, tratar patologias. Eles não foram desenvolvidos com o objetivo de você atingir um desejo social de estar bem na praia no final do ano, ou estar bem fisicamente. Só que hoje a gente faz a utilização, sim, de hormônios para essas finalidades, para estética, para desempenho, só que a minha missão como treinador, como futuro médico, é fazer a pessoa ter o máximo de resultado possível com um mínimo de hormônios, extraindo de outros pilares, como da nutrição, do treinamento, melhorando a qualidade de sono, que são pontos que muitas pessoas acabam negligenciando. Acabam tendo uma alimentação ruim, um treino ruim, negligenciam o sono e, consequentemente, abusam dos hormônios para ter esses resultados. Bom, mas resumindo, o maior desafio para mim, fazer o atleta entender que não se deve colocar resultado na frente de saúde, e acredito que o maior desafio para o atleta é ter a paciência e a persistência para construir um físico, né? Porque você, como professor de musculação da Federal, né, da disciplina de musculação, você sabe que o processo de síntese de proteínas é um processo lento. Para você sintetizar, para o teu ribossomo entender que você precisa sintetizar fibras de actina e miosina, isso não acontece em 10 dias, em um mês, em 2 meses. É algo lento, você precisa martelar forte no treino, você precisa de estresse mecânico, você precisa do aporte nutricional adequado. Então, é algo lento, e muita gente não tem essa paciência. A gente olha muito para o palco, né? E daí que veio a ideia desse bate-papo, né? O que acontece nos bastidores, exatamente nesse sentido de o que acontece para além do palco, né? Porque, assim, o que eu vi é uma privação muito pesada, assim, uma privação tal que eu, por exemplo, não conseguiria. Sobre a questão da paciência, né? E uma coisa que eu comento com os estudantes, Léo, é que a gente você sabe que hipertrofia não é linear, né? Ela começa os primeiros 6 meses, né? Você tem uma ascendente boa, mas quando chega ali perto dos 6 meses, você tem quase um platô, né? Dali, aproximadamente dali em diante, essa inclinação é muito pequena. E da experiência que eu tive é onde eu vejo que o entusiasta ele se desespera, né? Ali que ele não vê mais o ganho que ele tinha de antes, né? Porque os primeiros 6 meses você ganha muito, e aí depois a coisa agarra, né? Você tem quase um platô, e aí entra essa dificuldade que você fala, que é ele entender que fisiologicamente está dentro do esperado mesmo, né? Acho que esse é uma coisa assim que entra nisso que você falou de o profissional, o pessoal que vai fora, né, que está aqui na Federal, eu destaco em aula e destaco agora novamente, chamar atenção para isso, né, que depois que der ali para casa dos 6 meses, vai vir um desespero mesmo, e aí costuma entrar as drogas que a gente vai falar mais adiante, né, também. Outra, aí, né, para juntar a ciência e a prática de novo, o famoso book e cut. Isso é mito, isso é verdade? O que a ciência... As duas coisas, né? O que a ciência diz para a gente, o que a sua prática diz, né? Que confronto você consegue fazer para a gente sobre isto? Book e cutting, né? Mito ou verdade? Se eu pudesse dar uma resposta, eu vou te dar, eu ficaria com um pezinho no mito e outro pezinho na verdade, cara, para te responder isso. Bom, o booking, como o nome já diz, é um período onde o atleta ele visa crescimento muscular, então ele precisa gerar um cenário anabólico ali. E cenário anabólico é sinônimo de balanço energético positivo. Mas você não precisa de um balanço energético positivo para ganhar músculo. Não precisa me cancelar, daqui a pouco eu já vou explicar isso. E cutting é um período onde você visa o quê? Sustentar a massa muscular que você adquiriu no bulking, reduzindo o máximo percentual de gordura.
que seria o cut, então, sinônimo de um balanço energético negativo, certo? Você acabaria gastando mais calorias e consumindo menos calorias. Só que por que isso não é uma verdade absoluta? Porque você consegue ganhar massa muscular estando em déficit calórico. Eu e o Wellington, a gente fez uma postagem umas 5 semanas atrás sobre um artigo com meta-regressão que demonstrou que indivíduos com déficit calórico conseguiam perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. E esse artigo sugeriu um ponto de corte na casa de 500 calorias. Então, o cara consegue, eu estou falando de um indivíduo natural, não estou falando ainda de um indivíduo hormonizado, de um atleta, a gente já vai chegar lá. Mas um indivíduo natural, ele consegue até ganhar massa muscular estando em déficit energético. Agora, se você traz para o cenário do fisiculturismo, você tem um atleta que utiliza esteroides, anabólicos, androgênicos, hormônios. Os hormônios têm uma atividade anabólica, então otimizam a síntese de proteínas. E, ao mesmo tempo, tem uma atividade anticatabólica, então preserva a massa muscular. O que a gente pode inferir a partir desse artigo, trazendo aqui para o mundo, para o universo do bodybuilder? A gente pode inferir que um bodybuilder, ele consegue ganhar massa muscular estando com um déficit energético maior do que 500 calorias. Porque ele vai ter a nutrição adequada, ele vai ter o estímulo adequado inserido num programa de treinamento com pesos, e ele tem os recursos ergogênicos, que otimizam tanto o processo de síntese de proteínas, quanto preserva a massa muscular desse cara. Agora, se você me perguntar qual que é o déficit calórico que um atleta de fisiculturismo consegue fazer para conseguir ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, não sei te falar, mas com certeza é muito superior a 500 calorias. Isso, pelo menos, eu vejo na minha prática. Às vezes eu estou com um atleta ali com um déficit de 1.900 calorias. O cara está ganhando massa muscular e está perdendo gordura ao mesmo tempo. Certo? Então, apesar de, na cultura popular, bulking ser sinônimo de balanço energético positivo e cutting de balanço energético negativo, não é uma obrigatoriedade. Certo? Manipulando outras variáveis, como a nutrição, como o volume de treinamento, e tem a questão do aporte farmacológico dos hormônios, você consegue aí tanto ter bulking ou cutting, tanto em déficit calórico ou não. Bom, uma informação interessante é que a gente faz o bulking, isso é uma média, obviamente, mas esse período de aumento de massa muscular, normalmente ele dura de 16 semanas, em média, 16 para 20, 16 para 12, mais ou menos fica nessa casa. E o cutting normalmente fica na casa de 12 semanas. Não é obrigatório isso, mas é uma média do que a gente vê hoje em dia. Quando que você para o bulking? Quando que você para esse período de aumento de massa muscular? Um ótimo parâmetro é o percentual de gordura. Como se fosse um semáforo. Você está lá com o semáforo aberto, você está jogando caloria para o cara está ganhando músculo, quando que você vai parar? Quando o semáforo fechar? O semáforo fecha quando? Para homem, quando o percentual de gordura bate 15%, 16%. Para a mulher, quando o percentual de gordura bate 19%, no máximo 20%. Porque quando você começa a acumular gordura, já não é um ambiente que é metabolicamente favorável para você trabalhar com uma dieta hipercalórica. Então, nessas situações, a gente fecha o semáforo, né? E aí começa a limpar o físico com uma dieta, né, mais restrita. Então, basicamente, seria isso. Por isso que eu falei para você, eu fico com um pezinho no mito e na verdade, certo? Porque você pode conquistar aí, né, massa muscular mesmo estando em déficit calórico. Ô, Léo, agora, cientificamente tem pouquíssima coisa, né? Por exemplo, estudo de acompanhamento, eu acho que nem tem, né? Não, não tem muita coisa não. E é muito heterogêneo, né, cara? Você pega aí, pô, protocolos diferentes. Isso que eles nem mencionam que estão utilizando de hormônios. Mas você pega aí protocolos dietéticos, cara. Pô, uma proteína tá lá na casa de 4 gramas por quilograma de peso corporal, outra tá em 3. É complicado, assim. Pois é, eu lembro que eu vi um estudo que não acompanhou, mas não sei se acompanhou, mas ou se foi transversal, ou foi dois pontos, um ponto inicial e final, mas que fez o booking e depois o cut, e foi também muito heterogêneo, assim, né? Teve gente que ganhou, por exemplo, o percentual de massa muscular e gorda variou muito entre as pessoas, né? E na hora lá do cut, igual, né? Na hora de perder, porque na hora que você está
bulking, você está ganhando tudo, né? Você ganha massa muscular e ganha massa gorda. Quando você está no cut, de modo geral, né? Você também perde as duas coisas. E quando você está nessa fase de ganho, a gente sabe que a taxa de ganho de gordura ela é mais acelerada, né? Quando você está ganhando. E obviamente você vai ganhar massa muscular, mas ganha as duas coisas, e gordura você ganha de forma mais acelerada. E quando começa o oposto, né, no cut, você vai perder gordura mais acelerado do que proteína. E aí tem um estudo que eu vi da bariátrica, que aí é um caso extremo, mas é um caso bem interessante. Na bariátrica, você faz lá a cirurgia e a perda de tudo é gigante. E aí tem uma coisa interessante, assim, na média, nesse estudo, a taxa de perda de gordura em relação à proteína, né, massa muscular, né? Gordura e massa muscular, foi na média de 4:1. Então, você perdia 4 gramas de gordura, 1 grama lá de proteína, ou 4 quilos de gordura, 1 quilo de massa muscular. Só que tinha gente que perdeu na casa, por exemplo, de 9:1. Então, perdia 9 de gordura e 1 de músculo. Aí é uma maravilha. Sim. E teve gente que perdeu 2:1. Ou seja, perdia 2 de gordura e 1 de músculo. Então, é um cenário extremo, mas é um cenário interessante do ponto de vista científico, né? De você ver que esse fenômeno varia muito. Tem gente, é bem provável, então, que a história tanto do bulking como do cut vai ter essas variações. A minha dúvida era, por exemplo, será que quem mais se beneficia do ganho de massa muscular no bulking vai ser que vai ter mais prejuízo na massa muscular lá no cut? Mas aí, tá vendo? Aí é uma pergunta que, até onde eu sei, não tem estudo, né? Dá umas coisas bem legais. Tá? Mas aí, só para concluir o assunto do bulking e do cut, você pratica isso? Praticou enquanto atleta e agora como trabalhando com atletas? Você diz, na minha experiência, na minha carreira, se eu fiz booking? Exato. Fiz. Tive uma experiência curta. Na verdade, como a minha categoria não exigia tanta... Quer dizer, eu competi como Men's Physique, né? Aquela categoria onde o atleta, ele compete de bermuda. Não é que eu não treine perna não, tá, gente? Eu gosto de treinar perna, tenho os vídeos treinando perna, legal. Só que sempre foi muito largo, cara, cintura escapular muito larga e os membros inferiores nunca acompanharam. Então, não é você que escolhe a categoria que te escolhe, né? Minha composição corporal, meu potencial genético não me permite ir para um bodybuilder por conta dessa diferença da cintura escapular para a perna. Talvez se eu ficasse persistindo uns 10, 15 anos, talvez sim, mas eu não tive interesse. Mas, enfim, fiz períodos de bulking, sim. Sempre tive muita dificuldade porque eu sempre tive uma estrutura um pouquinho mais jogadinha ali para o ectomorfo, né? Não existe no ectomorfo 100%, mas sempre fui um pouquinho mais para lá, sempre tive dificuldade para ganhar massa muscular. Então, minha dificuldade no bulking era consumir a quantidade elevada de calorias, né, cara? Mas tive uma experiência como atleta, fazendo bulking, e trabalho com bulking com alguns alunos. Mas dentro da minha prática, como eu te falei, o semáforo fecha para homens com 15%, 16% estourando, mulheres 19%, 20%. A partir disso, o acúmulo de gordura ele já acontece com maior facilidade. Então é hora de começar a limpar, para depois começar a crescer novamente. Né? Não adianta você fazer um bulking, você é mulher que está com 25% de gordura, ou homem que está com 18%, 20% de gordura. É bobagem. Ô, Léo, e tem uma coisa curiosa, aí eu quero uma opinião sua. Eu tenho visto entusiastas, né, praticantes da musculação, que usam essa lógica do bulk cut, mas não competem, né? Eles não vão competir em nada. O que você acha? Faz sentido isso, assim? Olha, quando bem instruído, sim. Você está criando um ambiente extremamente anabólico para crescimento muscular. Mas, como eu te falei, o problema é esse: a galera não tem noção que o bulking deveria terminar quando o percentual de gordura começa a aumentar. Né? Às vezes as pessoas utilizam, eu estou em bulking para justificar maus hábitos alimentares, para justificar a refeição livre 3, 4 vezes por semana. Eu acho que isso é um problema, é mais falta de coerência, né? Mas é super válido, cara. Agora,
né? Você não vai viver, você não vai passar a vida inteira em transição de booking cutting, booking cutting, booking cutting. Isso é coisa de atleta também, né? A dieta ela deve ser palatável, deve ser saborosa, certo? Deve existir uma harmonia ali entre você e o seu planejamento alimentar. Então, são casos pontuais, mas são aplicáveis nos entusiastas da musculação. Léo, agora vamos para o próximo ponto aqui, que é exatamente sobre drogas. Eu li algum tempo atrás um artigo dizendo que, não lembro exatamente qual foi a amplitude que ele falou, mas que pela primeira vez na história tinha os praticantes recreacionais estavam usando mais drogas do que os atletas, né? Porque historicamente, desde lá da década de 1950, né, quando se começou com esse negócio, era basicamente atlético, né? E aí a coisa degringolou e hoje a gente inverteu, parece que inverteu muito isso, né? A gente, de antemão, por uma questão ética, né, já até para divertir a todos, a gente já até combinou que a gente não vai falar sobre o uso de droga em si, como que se usa, como que é protocolo disso, porque não é ético e isso tende a fazer mais mal do que bem. Então, eu queria de você, Léo, desse uma orientação em relação a este mundo, né, esse mundo que é um mundo meio cinza, né, inclusive com mercado perigoso, que dicas que você dá para salvar vidas, né, em relação a pessoas que se aventuram, né, no mundo das drogas? Olha, isso, Wellington, vale tanto para entusiasta, né, para usuário recreacional de esteroides anabolizantes, para futuros atletas e para atletas também, tá? Não se meta com insulina, insulina mata. Não se meta com estimulantes. Quando eu falo estimulante, não estou falando de cafeína que você toma, não. Eu estou falando de medicamentos simpático-miméticos, como clenbuterol, excesso de efedrina, hormônios tireoidianos, que aumentam a atividade adrenérgica sem aumentar o tônus adrenérgico, né? Os hormônios tireoidianos, eles causam uma upregulation de receptor adrenérgico. Então, se o teu coração, por exemplo, né, tem 10 receptores adrenérgicos, você começa a suplementar hormônio tireoidiano, você vai ter 20, 30, e, consequentemente, com o mesmo nível de catecolamina, o teu coração vai bater mais forte, mais rápido. Então, isso, né, quando é errado na dose, isso mata. E diurético, fica longe disso. Então, insulina, diurético e estimulantes, medicamentos que têm atividade simpática, simpaticomiméticos. Isso mata, isso, cara, fica longe. Bom, você falou ali que tem até usuários recreacionais que utilizam doses maiores do que atletas. E tem muito, cara. Tem muito, 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 muito mesmo. Quantas pessoas que já chegaram para fazer acompanhamento comigo, você vai ver, o cara está utilizando 2 gramas de hormônio por semana. Cara, nunca preparei um atleta que utilizasse mais do que isso. Então, tem coisas que não tem cabimento. Só que sabe qual é o problema disso tudo? É porque o cara vai na academia, aí tem um amigo que está utilizando, ou a menina vai na academia e tem uma amiga que está utilizando um tipo de hormônio, e aí essa pessoa ela quer repetir o ciclo, a estrutura hormonal da amiga ou do amigo porque está dando resultado. Só que isso não significa que está dando resultado positivo no teu amigo que vai dar um resultado positivo em você. Um dos meus objetivos também é educar farmacologicamente os meus alunos com uma política de redução de danos, como a gente tinha conversado antes. Você pode fazer a utilização do hormônio de uma maneira consciente. Você pode extrair mais resultado mexendo em outros pilares, na nutrição, no treinamento, no sono, gerenciando o estresse. Então, se você consegue mexer nessas variáveis, você pode utilizar isso aqui. Agora, o que acontece quando a pessoa ela acaba copiando o ciclo do amiguinho ou da amiguinha? Dentro da farmacologia, existe um conceito que se chama estado de equilíbrio. Isso vale para medicamentos de modo geral, medicamentos que têm a farmacocinética linear. Por exemplo, não sei se isso acho que vai parecer ao contrário, mas está enxergando bem isso aqui? Beleza. Então, vamos supor o seguinte, estado de equilíbrio significa que o medicamento que você utilizou, ele vai permanecer em concentrações estáveis dentro do seu organismo, sem oscilar para mais, sem oscilar para menos, desde que você mantenha o mesmo intervalo de administração e a mesma dose. Então, vamos supor,
O estado de equilíbrio também, a título de curiosidade, ele é alcançado entre o quarto e o sexto intervalo de meia-vida. Então, vamos supor que você está utilizando um medicamento que tem uma meia-vida de um dia, Wellington, beleza? Você tomou uma dose hoje. A concentração do medicamento no teu corpo fez isso. Você tomou outra dose amanhã. Fez isso a concentração do medicamento. Mais uma dose depois no outro dia. Fez isso. No outro dia fez isso. Já deu 4 intervalos de meia-vida. Agora ele fica estável. Você vai tomando as doses e ele fica estável. Certo? Então esse é o conceito de estado de equilíbrio. Quando você pega um ciclo pronto e você copia, o problema é que esse estado de equilíbrio, ele pode cair onde? Ele pode cair numa janela toxicológica. Então, se você erra a dose, já entra com uma dose muito alta, esse estado de equilíbrio vai cair aqui, ó, nessa janela toxicológica, e aqui você tem os efeitos adversos do medicamento, os efeitos colaterais. Se você introduz uma dose muito baixa, você cai com esse estado de equilíbrio em uma janela subterapêutica. Você não tem nem os efeitos terapêuticos do medicamento. E aí, se você inicia com uma dose extremamente baixa, você pode ir subindo gradualmente até chegar numa janela terapêutica e obter os resultados, né, positivos do medicamento. Então, esse é um grande problema quando você copia o ciclo do amiguinho da amiguinha. Esse estado de equilíbrio, nela, pode ter caído numa janela terapêutica, ela conseguiu mais músculos, conseguiu oxidar gordura, conseguiu ficar mais definida. E aí, para você, esse estado de equilíbrio caiu onde? Numa janela toxicológica. Aí começou a cair cabelo, começou a dar acne, hipertrofia de clitóris. Então, esse é o problema de copiar ciclo, entende? Não faça isso. Ótimo, Léo. E aí eu aproveito, acho que outra coisa que salva a vida, Léo, é estudar muito, né? E aí esse panorama que você deu agora dá essa dimensão, ou seja, não é um negócio que você pode sair se arriscando, né? Brincando de tentar primeiro para ver o que dá depois, né? É estudar muito, que é o cenário que você acaba de mostrar, né? De quem tem bastante compreensão para diminuir a chance de fazer uma grande bobagem, né? E a outra coisa que aí uma experiência de leitura, eu trabalhei, eu fiz 3 iniciações científicas na graduação, né? E 2 delas foram com anabolizante, modelo animal. Naquela época estudava muito o assunto. E uma coisa que matava muito, Léo, era comprar esse negócio no mercado desconhecido, né? Tá? As pessoas saem comprando em qualquer lugar, você sabe que na internet, gente vendendo qualquer coisa, sabe-se lá o que coloca lá dentro, tem um monte. Então, sabe que tem gente desesperada querendo, porque às vezes não consegue por uma via, pela via legal, tenta nesse mercado cinza, e aí está cheio de gente querendo se aproveitar de pessoas desesperadas. E aí eu já vi muitos casos, muitos relatos de casos de pessoas que morreram num negócio desse. Então, acho que essa ou seja, caso a pessoa queira se aventurar neste mundo, que procure um profissional que tenha bastante conhecimento, né, de modo geral, médicos do mundo do endócrino, né, Léo, que de modo geral, né, quem mais estuda, mas não saiam fazendo esse tipo de coisa, né? Não sei se você concorda comigo. Com certeza. Hoje qualquer um tem acesso, né, Wellington? Qualquer pessoa que quer utilizar esteroides por conta própria consegue ter acesso, rede social, cara, e como você falou, o mercado paralelo é complicado porque qualquer nego hoje, dentro de casa, no banheiro, na cozinha, consegue produzir hormônio. Então, é mercado complicado, mercado underground, fora, é furada, cara. Mesmo, tem atleta que está utilizando, que é patrocinado e tal, cara. Não dá. Se você conseguir ter uma boa fonte, obviamente, né? Ou conseguir diretamente de farmácia, complica muito quando o indivíduo ele quer utilizar os derivados de testosterona, né? Coisas que a indústria farmacêutica não produz. Então, a partir disso que eles recorrem ao mercado paralelo. Mas tem outros laboratórios que têm até uma certa confiança, né? Mas, enfim, aí a gente não pode ficar citando aqui também. Bom, outra coisa que salva vidas também, pelo menos minimiza danos, né, dentro de uma política de redução de danos, cara, são exames periódicos.
né, dentro do atleta, dentro do contexto do atleta, do entusiasta que utiliza os hormônios de modo recreacional. Mas quando eu falo exames, muita gente me fala, poxa, não, mas eu faço exames. Você vai ver o que você faz de exame. Eu faço hemograma, faço um perfil lipídico e faço avaliação hepática. Caramba, cara. Não. Você é um usuário de hormônios, cara. Você está mexendo em vários sistemas do seu corpo. Você tem que pedir mais coisa. Você tem que ter um acompanhamento de um cardiologista, você tem que fazer um ecocardiograma, você tem que ver como é que está a sua função, estrutura cardíaca, certo? Você tem que fazer exames de imagem também, como ultrassonografia de abdômen, para ver como estão os órgãos na cavidade abdominal. Alguns casos, mapa 24 horas, que é aquela monitorização ambulatorial de pressão arterial. Holter, enfim. Então, é uma bateria de exames mais completa, cara, para o usuário de hormônios, certo? E qual é de quanto em quanto tempo o cara vai fazer? Depende se tem alguma comorbidade associada, se tem um histórico de doença na família, a carga de hormônios que ele está utilizando, então isso é muito individual. Mas é importante mencionar que quando você fala de exames, cara, não é só hemograma, perfil lipídico e avaliação hepática e renal. Léo, agora passando para outro ponto aqui. Eu já confidenciei com você, né? Já trocamos papo sobre o assunto. E dessa experiência que eu tive com estudante do fisiculturismo, ou amigo, a fases, se eu fosse treinar um fisiculturista, certamente a fase mais difícil para mim é aquela fase final ali, né? Do pré-contest. E a coisa parece que tem que... Se você errar nesse... Parece né, uma coisa mais refinada, assim, né? Em termos de mexer nas coisas, né? O dietético muda bastante, você chamou atenção aí para o diurético, e a gente sabe que é uma coisa que se mexe, e já vimos muita gente morrer por causa disso, e o próprio treino, né? Então, assim, falando um pouco desse gerenciamento, principalmente nessa fase final, se quiser falar mais amplo também, mas particularmente aí uma curiosidade minha eu acho mais difícil ali, e além do desafio para o atleta também ser, né, porque ele costuma ter bastante restrição, né, assim, de dietética. Então, eu acho que é legal a gente falar sobre o que acontece na semana final, né? Nos últimos 7 dias que antecedem a competição. É ali que muita gente fala que a magia acontece, mas magia não tem nada, cara. É só fisiologia, farmaco e um pouco de bioquímica. Então, não tem nada de mágico, não. Bom, e o que acontece ali? Vamos falar sobre o gerenciamento hídrico, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente faz na dieta e em relação ao treino também. Agora, isso é uma base, tá? O que eu passei ali também daqueles conceitos de farmacologia é uma base geral. O que eu vou falar agora é uma base geral. Isso não é algo obrigatório para todo mundo, mas sim é uma visão do que acontece, de como o organismo ele responde a esses estímulos. Agora, o que o atleta faz em relação ao gerenciamento hídrico, né? Você vê vários atletas fazendo uma supercompensação, uma superidratação. Você vê atleta aí 6 dias, 5 dias antes da competição consumindo 10, 12 litros de água. Por que eles fazem isso? Para induzir um cenário de desidratação. Você deve pensar assim, poxa, mas o cara está tomando 9 litros, como é que ele vai desidratar? A gente já vai chegar lá. Bom, algumas recomendações dizem para o cara consumir cerca de 100 ml de água por quilograma de peso corporal. Então, um cara de 90 quilos deveria consumir 9 litros de água por dia. Por exemplo, ele vai competir no sábado, segunda-feira ele começa com 9 litros, na terça continua com 9 litros, na quarta 9 litros, na quinta 9 litros e na sexta ele reduz abruptamente. A ideia de fazer essa superidratação é mexer com alguns hormônios que controlam o débito urinário, ou seja, que aumentam a excreção de líquido. Quais hormônios? Eu vou colocar o ADH como protagonista desse nosso bate-papo. Mas existem outros hormônios, como a aldosterona, existe o peptídeo atrial natriurético, que é produzido pelo coração e atua no rim, aumentando a excreção de água. E o ADH, ou hormônio antidiurético, ele é produzido no hipotálamo e secretado pela neurohipófise. Como o nome já diz, hormônio antidiurético, ele inibe a diurese. Ele é controlado pelo quê? Quando você altera a osmolaridade sanguínea, a osmolaridade é a quantidade de soluto dentro de um solvente. No nosso sistema fisiológico, você pode interpretar soluto como glicose, sódio e outros eletrólitos. E solvente, água. Quando você começa a tomar água, você começa o quê? Dilatar esses solutos. Então, a osmolaridade, ela cai.
Então, existem osmorreceptores lá no hipotálamo que são sensibilizados por essas alterações na osmolaridade. O que vai acontecer? Esses receptores são sensibilizados e aí você produz e secreta menos ADH. Por quê? Porque você tem que excretar água. E o ADH ele faz o quê? Ele inibe a diurese. Então, quanto mais água você consome, menor vai ser a tua osmolaridade e menor vai ser a secreção de ADH. Então, quanto mais água você consome, maior o teu débito urinário. Você vai fazer mais xixi. Lembra que eu falei que aí você começa super hidratando, jogando água lá em cima, segunda, terça, quarta, quinta, e aí na sexta faz um corte abrupto? Na sexta-feira você cortou, o campeonato é sábado. O que vai acontecer? O teu corpo vai continuar com débito urinário lá em cima. Ele não vai entender que você parou de tomar água, porque todos esses hormônios, esse sistema que controla o débito urinário, ele não vai ser restaurado em 24 horas. Até o hipotálamo começar a aumentar a expressão gênica de ADH, até começar a produzir mais aldosterona para aumentar a reabsorção de água, vai demorar. Então, você tem ali uma latência para esses processos de retenção hídrica acontecerem. Então, é na hora desse choque que você corta a água que a desidratação acontece. Então, a gente fez o quê? A gente estimulou um efeito diurético fisiológico, sem utilizar um diurético, um medicamento. Então, o raciocínio da superidratação é esse. Você joga a água lá em cima, débito urinário aumenta, você faz o corte abrupto, não precisa zerar a água, mas faz o corte. Esses sistemas ADH, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, eles não vão ser restaurados imediatamente. Então, mesmo que você pare de tomar água, a excreção continua. E aí, essa excreção, esse aumento da eliminação de líquidos também leva a alguns eletrólitos, sódio, enfim, magnésio, potássio, e aí você desidrata. Então, basicamente, em relação à água, é dessa forma. Não é uma obrigatório que seja 100 ml de água por quilograma, ou que seja linear esse consumo de água de segunda a quinta, mas é só uma ideia para você entender como que acontece a desidratação. Agora, pensa comigo, a gente fez isso com o atleta, ele está lá sexta-feira, desidratando, perdendo água. O que a gente faz com a dieta também ali nos dias que antecedem a competição? Normalmente, a gente reduz um pouquinho o consumo de carboidratos. Por quê? Quando a gente reduz o consumo de carboidratos, o que é reduzir o consumo de carboidratos? Pensa que o cara estava ali 2 semanas antes da competição, consumindo, sei lá, 5 gramas de carbo por quilograma de peso corporal. A gente jogou para 2 gramas de carbo por quilograma de peso corporal na terça, na quarta e na quinta. A gente reduziu o carbo. O que acontece? Dentro da célula muscular dele, tem uma enzima que se chama glicogênio sintase. Essa enzima, ela faz o quê? Ela pega resíduos de glicose e forma uma cadeia polimérica de glicogênio. Quando você reduz o consumo de carboidrato, o teu músculo ele faz o quê? Ele aumenta a expressão dessa enzima. Ele fica sedento ali por resíduos de glicose. Então, a gente reduz um pouco o carboidrato com esse intuito também, de aumentar um pouquinho a expressão dessa enzima glicogênio sintase. Porque chegou sexta-feira, o cara está desidratando, e a gente coloca uma dieta com carboidrato lá em cima, o famoso carb up, que o cara come quantidades absurdas de carboidrato, cara, você vai ter uma enzima altamente especializada na síntese de glicogênio muscular. Então, vai entrar resíduos de glicose, aquela enzima vai estar com concentrações maiores dentro do músculo, prontinha para formar glicogênio. Então, essa ideia também de reduzir o carboidrato, ela vem com esse objetivo. Outro ponto importante. Para cada grama de glicogênio que você tem dentro do músculo, você tem junto a essa grama cerca de 2,7 a 3 gramas de água. Por que isso acontece? Porque quando a glicose entra, né, do meio extracelular para o meio intracelular, ela puxa água. Se você pegar aí no Google e colocar assim, molécula de glicose, você vai perceber que essa molécula ela tem várias hidroxilas, que são grupos OH. Esses grupos OH, eles interagem com a água. Sabe por quê? O oxigênio, ele é um elemento extremamente eletronegativo. Ele fica com carga negativa. E o hidrogênio que está no lado é um elemento com baixa eletronegatividade. Ele fica com carga positiva. Então, se você pega uma molécula de água, de H2O, você vai ter também o oxigênio com carga negativa e os hidrogênios com carga positiva.
que eu quero falar para você? Eu quero falar que os opostos se atraem. Então, o oxigênio da molécula de água, que tem carga positiva, vai interagir com o hidrogênio da hidroxila da glicose, que tem carga positiva. Por isso que a glicose, ela interage com a água por essas forças intermoleculares, e quando a glicose ela entra no músculo, ela traz água para o músculo, ela puxa a água ali do meio do interstício para dentro do músculo. E é o que a gente quer no dia da competição, o músculo cheio de glicogênio, com aquela pele extremamente fina, com nenhuma película de água embaixo da pele. Então, por isso que a gente faz essa questão, essa manipulação de água, a gente reduz um pouco o carboidrato antes do dia do carb up, e o carb up ele vem com esse intuito de jogar, né, glicose, aumentar os estoques de glicogênio muscular e levar água para dentro do músculo. Para resumir o que eu falei, cara, imagine o seguinte, imagine o dia do carb up, o cara lá está desidratando, perdendo água, certo? E aí você começa a comer, comer, comer. A glicose chega na frente da célula muscular e está lá a porta da célula muscular, o transportador GLUT4. A glicose fala assim, vem aqui água, vem com a mamãe. Aí a glicose pega as moléculas de água, entra pela porta, o transportador GLUT4, a anfitriã da casa, a glicogênio sintase, vai pegar essas moléculas de glicose e vai formar polímeros de glicogênio para encher esse músculo. E junto com isso, a água está ali, certo? O músculo enche, você tem menos água debaixo da pele, você fica com aquele aspecto final que todo atleta deseja. Então, basicamente, seria mais ou menos esse raciocínio aí, essa historinha. Ô, Léo, e aproveitando, eu sei que vocês fazem também as manipulações do cloreto de sódio, né? O famoso sal. Como que é mais ou menos esse gerenciamento e o porquê, né? Bom, existe também, Marlton, um transportador que está localizado no enterócito que se chama SGLT. É um transportador de glicose dependente de sódio. Você só consegue absorver glicose do lúmen intestinal, do intestino, né, para dentro da circulação, se você tiver sódio. Então, por isso que também a gente coloca uma carga um pouquinho maior de sódio durante o carb up, porque você otimiza a absorção. Se você faz um carb up sem sal, como tem muito atleta que faz isso, você prejudica a absorção de carboidrato no intestino, porque a absorção acontece por esse transportador SGLT. É um transportador de glicose dependente de sódio. Se você não tem sódio, você não consegue absorver a glicose. E os atletas utilizam cargas maiores de sódio também com esse objetivo, de melhorar a absorção de carboidratos. Léo, mais um ponto. Depois, no final, a gente faz um resumo sobre tudo. Agora, sobre... na verdade, antes de terminar esse ponto, acho que faltou a gente falar um pouco do treino, né? Assim, o que acontece antes de passar, nessa semana aí, né? Na semana final, porque, né, o atleta está nessa dificuldade, né? Até que agora você me explicou que, na verdade, passa quase uma semana se hidratando, né? Pelo menos se usar a estratégia que você falou, aí está mais tranquilo. Mas também é uma fase de restrição energética, né? Perfeito. Então, como que casa aí esse treino no finalzinho com esse gerenciamento dietético? Bom, eu tento manter o volume alto de treino ainda, né? E eu estou generalizando, pessoal, porque dependendo da categoria, você direciona um programa de treinamento específico. O fisiculturismo é um esporte que é analisado volume muscular, harmonia e condicionamento. Outras capacidades físicas, como força e velocidade, não são analisados. Então, o cara que ganha lá, o primeiro colocado, nem sempre é o cara que agacha com mais peso ou o cara que faz o supino com mais carga. Então, o que é julgado? Volume muscular, condicionamento, simetria e harmonia. E isso dentro de cada padrão de categoria. Então, tem categorias que o cara não treina quase nada. A menina, por exemplo, uma biquíni, né? A biquíni não treina quase nada durante toda a preparação. Mas vamos trazer para um bodybuilder, cara, fisiculturista. Na semana final, normalmente ele não treina a perna. Por quê? Porque ele pode perder os cortes musculares por conta do processo inflamatório, por conta do edema. Então, por exemplo, esse sábado eu tive 3 atletas no Eduardo Classic Correia, um campeonato que aconteceu em Balneário Camboriú. 3 bodybuilders. Nenhum dos 3 treinou perna nos últimos 7 dias. Um treinou, acho que faltando 5 dias, mas a gente fez um estímulo apenas no posterior de coxa e glúteo, algo mais leve.
Mas cada padrão, cada categoria, ela vai ter um programa de treinamento direcionado. Como que eu equalizo o volume de treino para essa galera, já que eles estão em restrição calórica? Eu tento manter o volume alto ainda, trabalhando com menos carga e compensando um pouquinho nas repetições, mas o que o atleta, ou a gente tem que entender, é que, como eu falei para você, a gente precisa depletar estoques de glicogênio muscular, então a gente precisa utilizar com predominância uma via glicolítica. Então eu sempre peço para o cara trabalhar com uma série que dure aí pelo menos uns 30 segundos, 35 segundos no máximo. Então, é basicamente esse raciocínio que eu utilizo, pelo menos nessa semana de depletação, né? É claro, tem alguns atletas que a motivação, né, cara, serve como força, como pré-treino, né? Então, às vezes, nem é necessário mexer no volume de treino, mas quando necessário, eu acabo reduzindo um pouco a carga e compensando nas repetições. Léo, outro ponto, já estamos no quinto de 6, vamos para o quinto de 6 pontos que a gente combinou, e que é o stomach vacuum, né? Que é uma cultura do fisiculturismo, ou pelo menos nasceu no fisiculturismo. Eu queria que você contasse um pouco, de novo, fazendo isso que você faz como raros, que é esse casamento da prática com a ciência, ou da ciência com a prática. Se é a necessidade disso, qual é... Bom, primeiro que isso nasceu em algum momento no fisiculturismo, não sei se você sabe exatamente onde que nasceu, por que nasceu, e por que todo mundo faz, porque não é avaliado, né? Não é uma avaliação. Mas é da cultura. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente disso, né? Essa necessidade e esse confronto entre ciência e prática. O que você nos diz? Bom, o vácuo de abdômen, na verdade, ele ficou bem conhecido pelo Arnold Schwarzenegger e o Frank Zane, que foram bodybuilders, né, clássicos ali na década de 70. É difícil falar. Eu vou falar o que eu falo para os meus alunos quando perguntam do vácuo de abdômen para você, tá? O que acontece? A gente não tem evidências que justifiquem a utilização desse método, né, para estar afinando cintura, porque, perceba, o cara que faz o vácuo de abdômen, normalmente ele está em pré-contest. Ele está com uma dieta restrita, ele está com um aporte farmacológico, às vezes ele está utilizando termogênico. Então você não sabe o impacto do vácuo de abdômen na circunferência de cintura. O quanto que ele te ajudou? Se ele ajudou isso aqui ou se ele não ajudou nada. Porque você tem a dieta, que obviamente reduz circunferência de cintura, por reduzir massa gorda, até mesmo gordura visceral. E você tem também os hormônios, os termogênicos, enfim. Então, é difícil você falar se realmente é útil. Evidência justificando a sua prescrição não existe. Mas o que eu falo para os meus atletas, alunos, você pode até fazer. Mal não vai causar. Você está fortalecendo a musculatura do transverso do abdômen. Um músculo extremamente útil em vários exercícios, né, como base de tronco. Então, a gente não tem evidências que justifiquem a sua prescrição com esse intuito de afinar a cintura, porque você tem vários fatores confundidores ali. Dieta, exercício e os hormônios que o cara utiliza. Mas mal não vai fazer. Então, quiser fazer, pode fazer. Eu me lembro que uma vez, um bom tempo atrás, tinha uma pessoa que se divulgava a mega especialista na barriga negativa, papapá, e que tinham muitos estudos. Aí eu entrei no site dessa pessoa e ela citava lá 50 artigos. Eu entrei um por um. Cara, Nenhum mostrava, nenhum era sobre o assunto. Qual era o assunto dela? De que o stomach vacuum afinava a cintura. Dos artigos, nenhum mediu isso. Dos 50 que tinha lá, nenhum mediu isso. O que eu vi que tinha alguns que mostravam efeito positivo para fortalecimento dos músculos pelvitrocanterianos, né? Então, uma proteção contra a incontinência urinária, mas por isso que eu te perguntei, porque, claro, né, eu não acompanho isso de forma rotineira, também pode já ter mudado um punhado de coisas, mas eu lembro que, infelizmente, naquela época, até aquele momento, que deve ter uns 5 anos, eu acho, não tinha nenhum estudo, infelizmente, nenhum, que com esse propósito, que eu achei até, inclusive, estranho, né, porque
É um negócio que muita gente faz, né, pelo mundo afora, né? O desenho do estudo não seria muito complexo, né? Mas a utilidade dele, a finalidade estética, né? Então, dificilmente você vai encontrar algum periódico que vai aceitar isso ou algum grupo de pesquisa que, né, seja que estivesse a fim de produzir esse tipo de resultado. Então, acho que vai demorar para aparecer alguma coisa, cara. Bom, o último ponto que a gente vai falar, e aí depois eu abro para perguntas. Então, para a gente finalizar, Léo, a distância entre o conhecimento acadêmico científico e a realidade prática do fisiculturismo. Exatamente, a pergunta é exatamente por essa dificuldade que eu vejo de gente estudando coisas do fisiculturismo. Então, muitas estratégias que são são do fisiculturismo, que é uma das dificuldades que eu tenho, porque assim, são tantas coisas daquele mundo que não bate com a minha realidade, né, que é a realidade da aplicação do conhecimento científico o tempo todo. E aí, é claro que, né, daria para entrar nesse mundo e tal, mas eu teria que estudar o mundo do fisiculturismo, das práticas do fisiculturismo. E aí eu queria te perguntar, né, sobre qual que é a distância, qual que é a aproximação, e aliás, já antecipando e elogiar muito a sua apresentação aqui, como é habitual, eu já te conheço há algum tempo, que você faz com muita, com muita competência esse uso do conhecimento científico na prática, né? Então, tudo que você veio falando aí do comportamento, do gerenciamento dietético, diurético, drogas, treino, você vê, certamente quem está assistindo aqui percebeu que você tem muita densidade de conhecimento para aquilo que você pratica, ou seja, não é uma prática porque outros estão fazendo, você faz uma prática porque você tem acúmulo de conhecimento e faz. Então, acho que fica este belíssimo exemplo de profissional, de como que as coisas precisam ser. E continuar sempre estudando, porque pode surgir do conhecimento científico estratégias que melhoram. Vou dar um exemplo, né? Isso está no mundo da discussão ainda, né? É muito comum o fisiculturista treinar todos os músculos numa segunda-feira, depois treinar na outra. E tem alguns estudos que sugerem que se fizer o split poderia ser melhor. Então, assim, só vai tentar mudar essa cultura por uma outra que tem uma cara mais científica quem tiver acompanhando o mundo científico. Claro que ainda está no mundo ainda da discussão, não dá para bater o martelo, não tem tanto estudo assim, mas certamente só vai ter acesso quem estiver acompanhando. Então, enfim, para a gente concluir esse ponto 6, fala para mim, você que é muito científico e, ao mesmo tempo, trabalha com algo muito prático, como que você vê essas duas coisas? Quão próximo e quão distantes são? Olha, não dá para negar que existe um gap entre o conhecimento científico e o mundo do bodybuilder. Isso é inegável. Você tem vários hormônios que foram desenvolvidos para uso em equinos, né, por exemplo. Então, como é que você vai pegar algum trabalho que o comitê de ética permite você estudar esse hormônio que foi desenvolvido por um cavalo, por exemplo, em um humano, certo? Aí, onde que você pode encontrar talvez algum resultado em um determinado desfecho que você quer analisar? Em estudos pré-clínicos, estudos com animais, com ratos, com camundongos, enfim, estudos in vitro que não são tão assim, né, relevantes clinicamente falando, mas dentro do contexto do bodybuilder e do meio científico é o que a gente tem de melhor. Então, acho que vai a questão do profissional ficar atento também, né, nesse universo paralelo que são os estudos pré-clínicos com hormônios androgênicos. Agora, como eu te falei, Wellington, tem um gap, cara, tem um vão ali. A ideia é tentar criar uma ponte entre o meio científico e o universo do bodybuilder, né? Sempre tendo as suas práticas, as suas condutas, a sua tomada de decisão baseado em alguma literatura científica. Pode ser um ensaio pré-clínico, não tem melhor do que isso para determinado assunto, então a gente acaba utilizando esse resultado. É claro, né, do ponto de vista crítico, tomando as diversas limitações do estudo. Agora, é o que você falou, cara. É algo que é complicado. Às vezes a gente utiliza também uma visão mais mecanicista para estar tomando decisão, né?
decisões, as condutas dentro do meio do fisiculturismo. Mas eu percebo que tem uma galera muito boa hoje em dia que tenta fazer essa conexão entre o meio científico e o universo do bodybuilder. Né? Você mesmo ali, até assisti algumas aulas, eu conheci o seu canal, eu conheci você assistindo o seu canal, estava procurando algum material sobre volume de treino para fisiculturistas, e acabei conhecendo você. Então, tem pessoas boas no meio que tentam fazer essa união do conhecimento científico com a prática do bodybuilder. Só que, como eu te falei, às vezes o cara acaba se baseando no que o coleguinha faz, e o coleguinha fez ali de orelhada e deu certo para ele, às vezes não dá certo para a pessoa. Então, é algo difícil, cara. E é uma coisa interessante, assim, né? Eu não sou do mundo do fisiculturismo, sempre trabalhei com saúde, qualidade de vida e, no máximo, um atlético amador, né? Até formando corpos grandes, mas nunca para competição. Mas eu vejo lá no canal, no meu, que há alguns fisiculturistas que acompanham. E aí, exatamente este grupo, que é aquele grupo que está atento ao conhecimento científico, né? Está ali pescando, né? Está jogando um anzol ali, né, nesse mar científico para ver se surge alguma coisa que dá para essas pessoas aplicarem. E aí eu acho isso muito legal. Esse grupo de fisiculturistas que estão dentro de uma cultura, dentro de uma prática, estão reproduzindo coisas que muita gente reproduziu, mas que não abre mão de ficar aberto para o conhecimento científico, porque, de repente, ele pode pegar alguma coisa ali, ir lá e experimentar. Né? E vejo vários também que são bastante estudiosos. Né? Já conheci alguns fisiculturistas que sabem muito mais de treinamento físico do que a maioria dos estudantes que formam em educação física, até porque educação física, você sabe, é um curso muito generalista, então não é uma formação muito afunilada, e essas pessoas não, né? Elas vão estudar só isso, só isso, só isso. Então, aprendem muito. E aí, Léo, para a gente concluir, de novo, né, para te parabenizar e por essa capacidade de ligar a compreensão científica, né, a leitura científica com a prática. Eu acho que esse é o principal recado aqui para os estudantes, seja para onde os estudantes forem, estude bastante, porque quanto mais domínio você tiver do conhecimento, certamente mais capaz você será, né? E aí eu tenho visto que, infelizmente, até eu costumo falar o seguinte, Léo, se eu montar um curso de metodologia científica, método científico, da gente entender bem ciência, né, de forma densa, ninguém faz. Ninguém faz. E todo mundo, muita gente quer o conhecimento que vem da ciência, mas não quer se dedicar a compreender o que é. E aí, se você não compreende densamente o que é, você pega as coisas muito tortas, né? Então, outro recado que eu deixo para a galera é compreender bem o que é ciência, e às vezes tem que se dedicar, assim como vários se dedicam às coisas práticas. E aí, Léo, antes de eu abrir aqui para a pergunta, eu quero que você fale um pouco do seu canal Bioquimicando, que eu sou muito fã também, né? Você sabe disso, os estudantes, certamente, todos eu falo, eu divulgo, exatamente por essa capacidade. Porque assim, Léo, eu montei o canal, claro que ele tinha um interesse prático e imediato, que foi atender os estudantes no período da pandemia. Então, obrigatoriamente, não que era obrigatório, né? Eu poderia dar aula em tempo real, mas eu entendi que o canal gerava várias facilidades. Mas uma coisa que me chamou muita atenção e foi um ponto que eu acho que me mexeu, é que, na época, como a gente ia começar a fazer as aulas virtuais, eu falei assim, cara, deve ter vários conhecimentos já prontos daquilo que eu dou. Aí eu fui para o YouTube, falei, já deve estar pronto, eu não preciso montar aula, né? Eu vou pegar os vídeos aqui de gente boa, professores, gente, né, gente com boa capacidade, aí eu não preciso montar, e aí eu só discuto com os estudantes. Mas aí, para minha surpresa, eu não achava. Eu não achava. Assim, quando eu achava, era um pedacinho, né? Pô, eu falava um pedacinho daquilo que eu queria.
Aí achava um pedacinho daquilo que eu queria. Aí eu falei, caramba, tá faltando canal assim porque as coisas estão muito rasas, né? Não está ajudando. Você tem uma belíssima de uma plataforma gratuita que é o YouTube, mas o conhecimento está faltando. Então tá faltando a gente tomar conta, assim, a gente tomar conta não, né? Porque o YouTube não deixa, mas a gente precisa se manifestar nesse sentido, se inclinar nesse sentido, mesmo que o algoritmo não nos ajude, né? Ele não ajuda canais como o nosso, mas se a gente pensar assim, se muitas mais pessoas como eu e você que fazemos essa conexão entre ciência e prática, quanto mais gente assim estiver entregando conhecimento, fica mais fácil de uma outra pessoa achar, né? Então, fica esse convite também para professores produzirem. Não adianta esperar que não vai ter nem muita visualização, nem muito alcance, mas todo mundo alcançando um pouquinho, a gente melhora. Aí fala para a gente do canal Bioquimicando, que eu gosto muito, e sei que você não produz tanto exatamente porque, além da sua demanda ser muito grande, mas assim, se tivesse muito alcance, certamente isso, né, seduziria mais, né? Se tivesse muito alcance, eu largaria a medicina e ia só produzir conteúdo, né, cara? Mas não Exatamente, ia virar YouTube, né? Mas... tem, tem como. Enfim, se vocês quiserem acompanhar um pouquinho o meu trabalho, é só seguir no Instagram, @euleo, não é muito difícil. A minha namorada fala que tá na hora de trocar esse nome, cara, tá muito infantil. Ela fala para mim, eu falo, não, que isso, pô, Léo. Enfim, e o canal Bioquimicando, ele foi criado com o intuito também de divulgação científica, foi na ideia de trazer um conteúdo um pouco mais palatável, um conteúdo científico mais palatável para a galera que é mais leiga no assunto. Mas, claro, tem alguns vídeos que são um pouquinho mais pesados. Eu tenho uma playlist, Wellington, que eu acabei fazendo gravando um curso sobre suplementação. Lá eu falo sobre creatina, beta-alanina, cafeína, o que mais? Tem mais uns 2 suplementos lá. A inutilidade do BCAA, também tem uma aula sobre isso. Enfim, então, volta e meia eu estou gravando um vídeo ou outro e colocando nesse canal Bioquimicando. Só que, como o professor falou, a frequência é baixa de gravação de vídeos, mas de pouquinho em pouquinho eu estou tentando produzir mais. E o Instagram do Léo também é muito legal, porque tem essa mesma pegada, né, do canal, da aproximação do conhecimento científico com a prática. E agora, né, tem uma bagagem da medicina, né, Léo, bem grande, porque, né, você já está lá na frente na medicina, então você junta a educação física com a bioquímica, que você fez mestrado, e com a medicina, então dá um casamento espetacular, é muito raro, então fica o convite para o pessoal acompanhar seu perfil lá, porque é muito difícil, né? Claro, você tem muitos profissionais com formações interessantes, mas esse perfil não é comum, é bem difícil, né? Pessoal, perguntas, o que vocês têm de perguntas, curiosidades? Pode ser para além também do que a gente conversou aqui. Eu acho que tem alguém fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ver. Léo, alguns fisiculturistas ingerem uma gama de medicamentos, alguns até para inibir os efeitos colaterais das drogas. Isso realmente funciona em termos de longa duração ou os efeitos colaterais irão aparecer de qualquer jeito? Olha, depende. Depende da droga, depende do efeito colateral. Por exemplo, se o cara está competindo e ele não quer deixar de utilizar os hormônios e você tem um quadro hipertensivo ali, o cara vai utilizar antihipertensivo até reduzir a carga de hormônios. Agora, você pode pensar em outros efeitos colaterais, sei lá, um efeito mais brando, uma ginecomastia. O cara pode utilizar um medicamento, um tamoxifeno, um anastrozol, para reverter esse efeito colateral, ou ele pode abaixar a dose do hormônio que ele estava utilizando, que foi o causador da ginecomastia. Então, de modo geral, funcionaria dessa forma. Agora, depende de cada efeito colateral que está aparecendo, né? Então, não dá para ser 100% exato nessa resposta. Opa, mas pode falar de novo, agora não vou falar mais o nome. Léo, nessa última semana aí, essa ingestão demasiada de água aí pode causar, sei lá, pode fazer mal, por exemplo, sei lá,
o sangue ficar um pouco mais ralo, alterar níveis de pressão, porque eu fiquei sabendo que na competição tem muitos casos, né, de fisiculturistas que desmaiam, né, que a pressão baixa. No dia da competição, sim. Durante a superidratação, você até aumenta a tua pressão arterial, porque você está colocando mais líquido dentro do vaso. Só que os mecanismos regulatórios vão tentar estabilizar a pressão. Então, a probabilidade de ter algum problema com a pressão arterial durante a superidratação é baixa. O que acontece que você falou que tem muita gente que passa mal no dia da competição? Lembra que eu falei do corte abrupto ali na sexta-feira? O cara reduziu drasticamente a água. Tem nego que até tira a água, não consome nada. E ainda associa com diurético. Então o cara está perdendo água, certo? Por conta daquele corte abrupto depois da superidratação, ele está perdendo elettrólito junto, porque quando você perde água, você perde também potássio, perde magnésio, perde cloro. E aí o cara faz o quê? Ele pega e joga diurético. Sei lá, furosemida, hidroclorotiazida, enfim. O que acontece? Ele aumenta mais ainda a expressão de água e de eletrólitos. Aí no dia da competição ele não toma nada de água. E aí você pega essas competições hoje em dia que, porra, você tem um galpão de Ternite, cara, com sol de 35 graus. Aquilo lá é uma sauna. O cara vai desidratar mais ainda. E aí a pressão, consequentemente, cai. Mas a hipotensão nem é o pior, velho. Se você cria um desbalanço, na verdade, hidroeletrolítico, se você cria um ambiente de hipocalemia, baixo potássio, cara, você pode gerar um infarto no cara, você pode gerar uma arritmia, o cara pode ir a óbito. Tem relatos de fisiculturistas profissionais que morreram por causa disso. Então, esse é o grande problema. É você, além de fazer a superidratação, né, que gera essa desidratação fisiológica, associar com uma cacetada de diuréticos, ainda num ambiente que é uma sauna. Então, realmente pode acontecer isso aí que você mencionou. A gente teve um caso aqui no Espírito Santo, Léo, que aí é outra coisa que salva vidas, o fisiculturismo, nesse finalzinho, é não ficar sozinho, né? Porque a gente teve um caso aqui de Vitória, que foi competir, e ficou no hotel sozinho, e foi encontrado morto. Não sabe exato, quer dizer, eu não acompanhei depois o que aconteceu, fiquei sabendo da morte, que foi encontrado sozinho, mas esse finalzinho é muito delicado, né? Ele é muito delicado, porque são algumas privações, né? Perda de ar tem que ser com muito cuidado, né? Não pode passar do ponto. E aí, então, penso que é sempre bom ter uma equipe, né? E não ficar sozinho. O que você acha, Léo? Com certeza, com certeza. Ainda mais essas categorias que você precisa bater peso, né? O cara precisa perder aí peso, aí acaba utilizando diurético, enfim. Então, sem dúvida, é uma atitude muito coerente. Né? Hoje em dia tem até pessoas que fazem banho de imersão. Você já viu banho de imersão que os atletas de UFC fazem? Normalmente eles pegam o quê? Uma banheira, colocam água quente com bastante sal e álcool. Então você cria uma solução hipertônica ali, e aí ele entra na banheira. Né? Como tem muito soluto na banheira, o que vai acontecer? Por osmose, a água do corpo vai ir para fora do corpo. Cara, isso, velho. Os atletas os lutadores fazem isso, só que depois de bater o peso, o cara já tá com soro, né? Já tá comendo, tomando soro, né? Agora, um fisiculturista fazer isso para depois ainda permanecer sem água, sem hidratação, então, tem casos que são bem pesados dentro do esporte. Isso também mata. Isso aí não faça nunca. Bom, gente, eu vou parar aqui e agradecer muito o Léo. Certamente essa é a nossa primeiro bate-papo. A gente tinha pensado em fazer isso, esse primeiro bate-papo numa live no Instagram, e pode ser que a próxima até seja por lá. Mas qualquer uma outra demanda, né, mais à frente, até no âmbito mais clínico também, por causa da formação agora médica do Léo, a gente pode bater mais papo, né, Léo? Pessoal, então é isso, Léo, brigadão, cara, mais didático impossível, como já elogiaram aqui, pessoal parabenizando, todo mundo gostando bastante, e claro, né, vamos aproveitar, antes que o Léo forma, porque depois que ele formar, cada consulta vai ser muito caro.